ao Mistérios do Corpo, sua dose diária de informação e saúde, aqui na Record News. Segundo estimativas da Organização Mundial da Saúde, 500 milhões de pessoas no mundo sofrem com doenças renais. No Brasil, cerca de 2 milhões são afetadas e o pior, 60% delas não sabem que tem o problema. E para esclarecer todas as nossas dúvidas sobre as doenças que afetam os rins, eu recebo aqui a doutora Maria Cristina de Andrade, especialista em nefrologia pediátrica pela Sociedade Brasileira de Nefrologia e pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Doutora, obrigada pela participação. Para a gente começar esse bate-papo, afinal, qual é a função dos rins? Eles funcionam como uma espécie de filtro, não é isso? Isso, exatamente. Nós temos 2 rins, né? Cada rim possui em torno de 500 a 1 milhão de néfrons, que são as estruturas funcionais. Então, eles filtram as impurezas do organismo, equilibram o balanço de água e sódio, e além disso, os rins secretam alguns hormônios, como por exemplo a renina, e ativa a vitamina D. Então, por exemplo, se o rim não funcionar bem numa criança, eu não ativo a vitamina D e vou ter, por exemplo, baixa estatura, deformidades esqueléticas, tudo em decorrência de uma insuficiência renal. E a gente ouve muito falar em cálculo renal. Até existe uma comparação de que a dor de uma crise renal é pior do que um parto. Eu já passei pelas duas situações e realmente confesso, cálculo renal é pior. Parece que é uma dor que não passa, é muito intensa mesmo, né? E aí esse cálculo se dá por quê? Então, o cálculo renal existem várias causas, né? Então, tem causa, por exemplo, hereditária, né, que é a mais comum. Na infância, o mais comum é por excesso de cálcio, né? Agora, em criança, a manifestação da doença é um pouquinho diferente dos adultos. Então, o adulto tem essa cólica forte, que é insuportável, não tem posição, né, tem que ir para o pronto-socorro. Crianças não. Criança pode ter uma cólica que a mãe às vezes confunde com uma cólica intestinal. Pode ter só um sangramento urinário, ou pode se manifestar com uma infecção urinária. Então nós vamos buscar a causa e descobrimos um cálculo renal. E isso é importante, para evitar que chegue na fase adulta, assim, sofrendo tanto. E aí, essa dor tão intensa é porque tem lá uma ou mais pedras, né, no rim. Aquilo obstrui principalmente, né, a passagem da urina. E aí, por isso, muitas vezes os médicos falam, olha, vamos aguardar para ver se acaba expelindo a pedra. Outras vezes não é possível isso e a dor continua. Aí o que fazer? Então, normalmente os cálculos doem quando eles estão saindo do rim, descendo pelos ureteres, que são canaizinhos, um canalzinho de cada lado, que leva a urina dos rins até a bexiga. Então, quando... É a caminhada da pedrinha que dói. Que na verdade a pedrinha mais parece um ouriço do mar. É cheio de espículazinhas. Então, quando ela está descendo, pelos movimentos peristálticos, dói. Então, vai depender do tamanho da pedrinha. Então, se eu tiver uma pedrinha pequenininha, até uns 5 milímetros, a gente espera que normalmente passa, né? Outras vezes não. Na hora que vai entrar na bexiga, ele obstrui. E aí tem que fazer um procedimento. Muitas vezes uma litotripsia, por laser, por exemplo, né? Ou entrar dentro da bexiga e lá quebrar a pedrinha no ureter e retirá-la. E agora, problemas nos rins de uma forma geral se dão mais em pessoas com idade avançada, até porque está ligada aí a uma série de outros problemas como pressão alta, diabetes, são agravantes aí para um candidato a ter mais problemas renais, não é isso? Isso. Em adultos existem 2 causas, como você citou, a hipertensão arterial, né, e o diabetes tipo 2, aquele que dá mais em paciente obeso, né, um colesterol elevado, que com o tempo vai afetando o rim. Em crianças, não. Então, em crianças nós temos outras causas, por exemplo, varia conforme a faixa etária. Então, crianças pequenininhas, eu tenho basicamente por malformações de trato urinário, que muitas vezes são diagnosticadas no período gestacional. Então, se eu fizer um pré-natal adequado, eu consigo muitas vezes detectar uma malformação renal
já intervir logo que a criança nasce. Intervir cirurgicamente. Às vezes é necessário intervir cirurgicamente, para evitar que ela evolua com doença renal, perca os rins e vá para diálise ou transplante. Crianças maiores, não. Crianças maiores são assim, as nefrites, outros tipos de glomerulopatias, né? Síndrome hemolítica urêmica que afeta o rim. Então, por exemplo, a criança tem uma doença, qualquer que seja ela, por exemplo, a meningococcemia, né? Que afeta o organismo como um todo e acaba lesando o rim. Em crianças pequenininhas são mais as malformações de trato urinário e principalmente associadas à infecção. Então, muitas vezes, por exemplo, uma infecção urinária nos chama a atenção para uma malformação. Se eu vou investir, é um sinal, muitas vezes, né? Por isso a gente tem que ficar atento, né? Fazer um diagnóstico adequado e investigar essas crianças. Porque se a gente faz um diagnóstico preciso, trata essas crianças de maneira adequada hoje, eu evito que no futuro elas evoluam com uma doença renal crônica. Agora, seja em crianças ou em adultos, aquela dor aguda do cálculo renal pode se transformar futuramente num problema crônico renal? Ou não? Não tem ligação direta? Não, tem ligação porque assim, o cálculo predispõe à infecção, né? Então, se você tiver infecções urinárias de repetição, com cicatrizes renais, você pode eventualmente evoluir sim com lesão renal. E dependendo do tipo de cálculo, esses cálculos podem comprometer o funcionamento dos rins. Porque tem gente que tem formação aí de pedras praticamente todos os meses. Muitas vezes é necessário fazer o bombardeamento, né? Tem um nome essa cirurgia. Litotripsia, essa E aí que é justamente para você quebrar aquelas pedras maiores e para que elas possam sair com mais facilidade pela urina. Quando essa pessoa, seja criança ou adulto, tem uma incidência maior de cálculos renais, precisa dessas pequenas intervenções, ele pode sim ter problemas mais sérios. Pode ter comprometimento renal no futuro, sim. Então, mas nesse caso, assim, uma pessoa que tem cálculos renais de repetição, você pode fazer uma investigação, um perfil metabólico e diagnosticar a causa do cálculo. Então, por exemplo, é excesso de ácido úrico, é excesso de cálcio, é excesso de cistina. Aí você tem uma orientação dietética para essas crianças ou para esses adultos e muitas vezes um tratamento clínico com alguns medicamentos para evitar a formação desses cálculos. Para evitar o agravamento do problema. Exatamente. E a gente também ouve falar que alguns alimentos, não sei se é mito, mas, por exemplo, tomate, feijão, não é bom para quem tem propensão a ter aí problemas nos rins. Verdade ou mentira? Vai depender do tipo de cálculo, né? Então, assim, o que é ruim para todos? Sal. Então, sal é o grande inimigo, excesso de sal. Exatamente. Sal é ruim para todos os tipos. Uma baixa ingestão de água é ruim para todos os tipos de cálculo, né? Agora, por exemplo, alguns alimentos, se você for considerar cálculo por ácido úrico, você não pode ingerir basicamente as purinas, né? Então, muita carne, muito feijão, entra nesse tipo de cálculo. Se você tem um cálculo de cálcio, a gente nunca faz uma restrição de cálcio, né? Porque isso pode levar a uma osteopenia, uma osteoporose. Então, a gente faz uma adequação da ingestão e evita os alimentos ricos em oxalato, como, por exemplo, beterraba, cenoura, né? Então, tem alguns alimentos que são ricos em oxalato e o oxalato funciona assim como se fosse um catalisador, juntando os cristalzinhos. Então, a dieta é dependente do tipo de cálculo. Mas para eu passar uma dieta específica, eu tenho que fazer uma investigação para saber qual é o tipo. Depois do intervalo, a gente vai falar sobre essa investigação. Você não pode perder. Daqui a pouquinho a gente volta para falar mais sobre problemas renais. Até já!